Bom dia a todos. Acho que foi uma ótima mesa essa inicial e que prepara um campo aí largo para também a gente entrar no outro tema, que é governança e transparência dentro do esporte. Eu acho que as coisas estão muito ligadas. Se eu posso dizer que é algo que o secretário falou aqui de falar de coisas positivas, acho que, do meu ponto de vista, uma das coisas que essenciais para uma mudança de comportamento e mudança também na prática, seja no Sistema Nacional de Esportes, seja nas políticas públicas municipais, é a consciência. Eu acho que isso cresceu bastante, da importância do esporte na vida, no dia a dia das pessoas e no desenvolvimento humano da sociedade, de maneira geral, do indivíduo e da sociedade de uma maneira geral. Acho que isso cresceu bastante. A gente sabe que, em educação, por exemplo, a gente tem muito a avançar, mas a partir do momento que se começou a falar muito, colocar a educação como prioridade, falar e bater nesse assunto, muitas medidas foram tomadas, né, muitas iniciativas, legislação para garantir esse direito. E eu acho que o esporte está indo nesse caminho. E o que a gente precisa fazer é acelerar esse processo, né? E por isso governança e transparência têm a sua importância garantida nesse processo para fazer avançar e acelerar esse processo. Então, não vou falar muito, vou passar aqui para as apresentações da Paula, do Ismar e do Raimundo. São apresentações importantes para que a gente tenha tempo depois de debate. Magic, pode começar, Magic Paula, falando sobre a iniciativa da Atletas aí do Pacto pelo Esporte. Bom dia. Prazer receber vocês aqui no Museu do Futebol. Falar em nome da Atletas é uma grande responsabilidade. Dá licença, presidente. Agradecer também a presença Pipoca, Tranquiline aí, e mais alguém da Atletas, de atleta. Acho que são nós. A nossa missão como Atletas pelo Brasil é melhorar o país, né, para melhorar o esporte. E lutar por causas que a gente acredita. Vamos falar agora, se pudesse colocar aí a apresentação, falar sobre o Pacto pelo Esporte. Para mim é uma honra poder falar dessa iniciativa. A gente falou tanto de movimento aqui, de que a gente precisa fazer com que a população se movimente mais, e às vezes a gente cria movimentos, mas falta ação. E não foi isso que aconteceu com o Pacto. Acho que o Pacto aproveita um cenário que já foi discutido e debatido aqui na primeira mesa, um cenário de crise, corrupção, falta de governança. E aí, assim, quando eu falo de falta de governança, eu acho que tem suas raras exceções. A gente não pode colocar todo mundo nessa mesma cesta, mas, de uma maneira geral, a gente está vivenciando o esporte há muito tempo já, com essa falta de profissionalismo, principalmente na gestão. Então, eu acho que o Pacto chega no momento, né, após uma década em que se falou muito de esporte nesse país, se gastou demais, o dinheiro foi, na verdade, deslocado praticamente na sua total e na sua maioria para o esporte de rendimento, né, pensando em medalhas. E a gente viu que a necessidade e até a colocação de tanto recurso, né, nessa década do esporte não foi suficiente para um resultado que a gente esperava. Então, não adianta colocar dinheiro. O dinheiro tem que ser bem gerido, ele tem que ser bem administrado. E a gente entende que isso tem que ser algo a longo prazo. Então, acho que o Pacto chega aí num momento muito especial. Falando um pouquinho do histórico da Atletas, a Atletas vem trabalhando muito em cima, já que a gente está desse lado de cá agora, a gente não pode estar só reclamando, a gente tem que ser propositivo também, a gente tem que ampliar essa discussão, a gente tem que pensar em iniciativa, em estratégias para que a gente possa melhorar tudo isso. Se a gente não está lá na atividade em si, na ponta, ou
gerindo entidades, a gente tem que estar do lado de cá pensando de uma forma como a gente melhora essa gestão. Então, a aprovação da 18A já foi um movimento que a Atleta se envolveu bastante, e a gente tem um histórico aí de apoiar e assinar embaixo de causas com que a gente acredita, né? A gente também está aí reunido, são mais de 60 atletas nessa organização, uma organização que já tem há 10 anos, a Ana Moser já falou aí, e a gente, desde 2014, já vem pensando e construindo, junto com empresas, o Pacto pelo Esporte. Antigamente, né, na minha época, a gente tinha os patrocinadores como uma forma de um retorno de mídia. Simplesmente era, vamos colocar o dinheiro aqui, era uma mídia espontânea, que gerava um retorno significante. E, a partir da lei aí anticorrupção, eu acho que esse critério ele amplia um pouco mais, né? Os seus dirigentes dessas empresas que hoje passam a investir no esporte, com a lei anticorrupção, tem que tomar total cuidado de não estar investindo numa entidade que vai gerar aí uma responsabilidade desses executivos e desses acionistas, né? Não se peguem, não sejam surpreendidos por fraudes, né, na gestão dessas entidades. Então, eu acho que ainda vale esse retorno de mídia espontânea, mas hoje a preocupação jurídica é muito grande. Então, eu acho que a lei anticorrupção também vem para atrelar essa iniciativa, essa proposição do Pacto pelo Esporte. A gente sempre fala em modernização de gestão, né? Agora há pouco aqui Palmieri falou em modernização. A gente vê artigos esportivos, materiais, treinamentos, tudo modernizando. E a gente vê que isso não se transfere na prática para a gestão das entidades. A gente vê que elas continuam ainda, por interesses, talvez, de continuar com essa gestão amadora. Então, o Pacto chega aí, uma iniciativa fantástica, onde se pensa assim, por que as empresas não se juntam e elas próprias possam ajudar essa expertise que já existe nas empresas, né, da governança, da transparência, do compliance, para que a gente crie algo para que o esporte possa evoluir também nesse sentido, que seja algo propositivo, como a gente tem falado aqui várias vezes na mesa anterior também. Então, o Pacto chega numa parceria, né, entre várias cabeças pensantes. E, assim, assistindo uma entrevista do Caio, que é o presidente do Instituto Etos, ele fala, imagina se cada empresa fosse criar a sua própria ferramenta de gestão nas entidades que fosse apoiar. Isso custaria muito mais caro. Então, essa construção em parceria com vários atores aí envolvidos foi muito importante para se fortalecer ainda mais o Pacto. Existe um histórico disso tudo, né? Eu não vou ficar aqui repetindo, vocês podem ler aí como é que foi essa construção deste acordo. Foram várias reuniões que aconteceram entre agosto e outubro de 2015, e ela tem aí uma linha do tempo, onde eu acredito que essas entidades não podem reclamar, né, de que não tiveram tempo para se adaptar e regularizar a forma como devem ser conduzido esse sistema a partir de agora, com o Pacto pelo Esporte. Então, eu já tive a oportunidade de falar sobre o Pacto numa outra ocasião. Eu digo que talvez, pós-Olimpíada, o Pacto talvez seja um dos grandes legados que ficou, porque a gente acompanhou todo esse boom da gente sediar os Jogos Olímpicos, e, paralelamente a isso, a gente não construiu um legado, a gente não construiu um legado esportivo no país, um sistema esportivo, a gente não construiu nada. Até a infraestrutura que a gente pensou que poderia ficar para pós-jogos, a gente hoje está aí tentando, se debatendo para saber como é que a gente vai conduzir isso. Então, eu acho que as entidades tiveram tempo para poder se
posicionar da forma como o pacto tem interesse. Continua aí um pouco dessa construção do acordo, né? Foram reuniões com mais de 30 empresas, 15 empresas do grupo de trabalho, áreas envolvidas em todas as reuniões de GT, de jurídico, compliance e marketing, e a análise e aprovação de documento final por todas as empresas. Então, foi algo construído com várias mãos, né? Os termos do pacto é uma metodologia que foi construída e desenvolvida pela Ernst Young, e esse é o processo, né, que essas entidades, na verdade, vão ter que se adequar, né, Luiz? E você que é expert nesse assunto. Essa é uma, vamos dizer assim, uma indicação de que forma isso tudo tem que acontecer. São 10 metas. Eu não vou ler, porque cada um de vocês pode... Depois essa apresentação vai estar disponível, né, Luiz? No site já do Pacto. Foi criado também um rating. Esse rating, na verdade, é uma avaliação, né, para medir o grau de prática de transparência de todas essas entidades. Ela foi construída a várias mãos. E eu acho que vale ressaltar aqui que chegou um determinado momento, apesar do Comitê Olímpico Brasileiro ter participado desse processo, ele acabou se retirando e a gente está num momento de convencer novamente, com a nova gestão, de que eles voltem para ser parceiros nessa iniciativa inovadora, não só no país, mas como no mundo. Então, a gente espera que o Comitê Olímpico reflita sobre a importância que o pacto tem na vida do esporte nacional. Esses critérios estão aí para vocês analisarem um pouco, né? Como já disse, uma consultoria desenvolvida e a metodologia pela Ernst Young, de melhor governança, de controles internos, riscos e conformidades, e transparência e comunicação. Porque, às vezes, a gente está fazendo as coisas, mas a gente não divulga de que forma isso está acontecendo com a transparência devida. Esse foi o dia da assinatura do rating. Foram algumas matérias que saíram sobre essa iniciativa. É uma iniciativa, como já frisei, que a gente desconhece que exista em outro lugar do mundo. Essas são as 26 empresas signatárias do pacto. São empresas, a grande maioria delas, já envolvidas com o esporte no país. E para a gente é muito importante que a gente tenha a força dessas empresas. Então, eu acho que o pacto é isso. Quer vir, quer acompanhar o mundo moderno, a forma como as coisas têm que ser conduzidas, né? Daí você tem a chance de agregar ao trabalho da sua modalidade, da sua entidade, no que essas empresas todas acreditam e que fortaleceram demais essa iniciativa do pacto. A gente acredita que as empresas têm essa capacidade de transformação, então a gente conta, né, com a capacidade dessas empresas nessa governança, nessa melhoria da governança das entidades do esporte no país. Bom, é isso. Da minha parte é isso. A gente vai passar um vídeo. Eu não sei como é que funciona, os meninos... para ficar um pouco mais claro o que é o pacto.
Bom, obrigada a todos. A bola está com você agora, Raí. Valeu. Obrigado, Paula. Bom, a gente falou muito também na primeira mesa aqui sobre mudança de comportamento, como que se faz para mudar, né? 10 anos de grandes eventos esportivos e pouca coisa aconteceu, como é que vai fazer agora nos próximos 10 anos? E a gente, às vezes, não se dá conta de algumas mudanças que estão acontecendo, né? A Paula mostrou aquela foto da gente, dos atletas lá no Congresso, os Atletas pelo Brasil, com outros parceiros, quando a gente teve a mudança da Lei Pelé, da 18A, que uma série de contrapartidas, né, que foi exigida a partir da 18A, de contrapartidas das entidades esportivas que recebem dinheiro público, e a gente foi, para vocês terem uma ideia, né, do impacto que tem, às vezes a gente, no momento, não se dá conta. A gente foi no COB a semana passada, né, foi a primeira Paula, com o Flávio Canto, o Gustavo Borges e alguns outros atletas há 2 semanas atrás. Eu fui na semana passada participar da discussão novo estatuto para o COB, e ali na discussão foi, quer dizer, dita claramente como algo a ser seguido, né, que o COB hoje em dia não está de acordo com a lei que foi mudada nos 8A, e por isso eles têm que fazer essa mudança também, para também poder ter direito a receber recursos públicos, né? Então são coisas que vão mudando o comportamento, que vão estabelecendo novas regras, né, de transparência e governança, que é o que a mesa está aqui discutindo. O Pacto pelo Esporte, Atletas pelo Brasil, mas o Pacto pelo Esporte já foi chamado. Nós vamos participar no final do mês de um seminário internacional na Holanda para expor o projeto do Pacto do Atletas pelo Brasil, mas pelo Pacto pelo Esporte como um modelo, uma referência mundial e pioneira no mundo, uma ação pioneira no mundo no sentido de melhorar a governança no esporte. E eu outro dia estava lendo, comentei até com as meninas aqui, estava lendo os termos que quando as empresas assinam, né, quando tem novas adesões, as empresas assinam como signatárias do pacto. Eu li os termos, né, que realmente é algo consistente, quer dizer, eu reli, né, os termos, e aí, quando você relê algo que você está brigando há algum tempo, aí você relê e vê um compromisso, mais de 30 empresas que estão assumindo ali em favor da governança, em querer participar, em querer trazer mais benefícios para o esporte, é algo significativo, que, assim como a 18A, tenho certeza que o pacto também vai trazer consequências importantes, né, para uma nova realidade do esporte no país. E agora, para falar sobre transparência, né, temos aqui o Ismar Barbosa Cruz, que simplesmente é secretário do controle do TCU, no que diz respeito a educação, cultura e esporte, né, um secretário do controle. Então tem pouco trabalho, né, Ismar, você aí, né? Então vou deixar. Obrigado pela presença mais uma vez e boa apresentação aí. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Raí. Bom dia a todos. Meu nome é Ismar Cruz e represento aqui o Tribunal de Contas da União, que é um órgão responsável, como sabemos, por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais. Então, eu estou aqui em uma missão oficial. Mas, na vida, é muito bacana quando acontece da gente estar fazendo algo de trabalho e se divertindo ou fazendo algo que, na vida pessoal, a gente tem muita identidade. Esse é o caso. Eu sou responsável por coordenar a atuação do tribunal nessas áreas que o Raí mencionou, mas sou um aficionado pelo esporte, desde cedo. Por uma contingência, não pude ser praticante assíduo, a não ser a natação. Mas é muito bacana ver aqui pessoas por quem eu torci bastante. Eu vi Pipoca jogando lá em Brasília, no início da carreira, e isso muito tempo atrás. Eu vi Ana Moser demais pela televisão, e Magic Paula contra Hortência no ginásio do Corinthians. Acompanhei Raí na madrugada do título mundial em Tóquio. Faz muito tempo. Então, eu quero dizer de antemão que é uma satisfação, uma honra. Quero agradecer a Atletas pelo Brasil, a Silvia e todos por estar aqui para refletir uma mesa tão bacana, tão especial como essa. Bom, de início, surge uma questão: por que se falar em governança no esporte?
Eu gosto muito da ideia que linka governança com a razão de ser de uma organização. Ou seja, deve existir governança para fazer com que as coisas aconteçam como elas foram idealizadas. Tem a ver com a razão de ser, portanto, de uma política pública. Porque o esporte, então, hoje se fala muito em governança no esporte. Uma pergunta que a gente pode fazer, e já tem respostas dadas aqui pela mesa anterior, o principal desafio da governança da política pública do esporte brasileira é fazer com que quem deva ser o beneficiário dessa política realmente receba entrega de bons serviços. Como política pública, eu estou falando do cidadão. Então, o principal desafio é alinhar a política pública como forma de participação da sociedade, atividade física, esporte nas escolas, esporte como forma de inclusão social e contribuição para a diminuição da pobreza e desigualdade, por que não da violência urbana. Esporte, então, como uma vertente que olha para o cidadão da terceira idade e o estimula à prática esportiva e para o deficiente físico também. É lógico que nós estamos falando aqui, e não há como não falar, do esporte de alto rendimento, que é a maior vitrine do esporte, é onde muito do orgulho nacional de todos os países se projeta. É uma parte importante da política pública, sem dúvida nenhuma. E essa parte importante ela teve um boom nessa última década com as grandes competições. E o que eu vou mostrar para os senhores e senhoras, para vocês todos, é um conjunto de análises que nós, lá no TCU, fizemos a respeito de há quantas anda na governança no país na área de esporte. Os senhores receberam aí um conjunto de fichas sínteses, que são resumos dos trabalhos que o tribunal fez ao longo desses anos, muito também pelo aumento do investimento em que nós observamos que foi concretizado com a realização de Copa, desde o Pan-Americano, Copa, Olimpíadas. Então, eu mostro, na sequência, exemplos desses trabalhos e algumas conclusões interessantes. Primeiro, foi um trabalho que a gente tentou avaliar, estudar como é que estava funcionando o Sistema Nacional do Desporto, seus componentes, quem é quem, qual a participação de cada ente, cada um desses componentes. Esse trabalho chegou a algumas conclusões bastante impactantes. A primeira delas, de que não há um sistema esportivo estruturado de fato no país. Isso baseado em um conjunto de evidências, de análises. E eu vou ilustrar, entre elas, a ausência de um Plano Nacional do Desporto, que é o documento do planejamento que deve dar origem à política pública, fragilidade de controles internos na aplicação de recursos públicos aplicados no esporte de alto rendimento e um baixo nível de transparência na gestão dos recursos públicos aplicados pelas entidades do esporte de alto rendimento. Bom, um exemplo dessa baixa transparência foi uma pesquisa que realizamos nos sites das principais entidades olímpicas e paralímpicas para saber se eles colocavam para o cidadão aquilo que a lei, Ana Moser, diz que deve colocar na internet. Então, se vocês observarem, lá em 2014, 45% das entidades pesquisadas não tinham plano estratégico divulgado, 44% não tinha despesas, e por aí vai, receitas 46%, licitações 19%, não declaravam, contratos 45%, balanço, por aí vai. Bom, mas antes de vir para cá, eu falei, gente, vamos fazer uma atualização, vamos ver se mudou esse estado desde lá. Aí eu pedi à equipe para fazer uma atualização, isso é dado de ontem, e, portanto, talvez não esteja com a precisão científica, mas ele, de cara, nos mostra um avanço. Né? Em 2017, mais entidades passaram a divulgar essas peças que são absolutamente imprescindíveis para a gestão pública e para a governança da área esportiva. Mas ainda há um desafio enorme aí a se percorrer em termos de transparência. Nós estamos falando de uma análise simples, qualquer cidadão pode fazer acessando a internet. Portanto, este é um exemplo.
Além disso, foi avaliado que, de um quadro muito triste, e esse quadro foi reportado pela televisão, pela imprensa. Primeiro, historicamente, o Ministério do Esporte não exerce uma liderança de fato desse sistema. O Ministério do Esporte, o doutor Raimundo está aqui, a gente veio no avião comentando, durante anos, com perdão da palavra, parecia uma figura decorativa na esplanada dos ministérios, porque tudo que se decidia em termos de esporte não era lá. E, portanto, é muito ruim quando a gente não tem uma cabeça do sistema que funcione, que oriente, que planeje, que, enfim, que avalie. Também não havia direcionadores estratégicos, metas concretas, indicadores. Gente, a gente faz na auditoria uma atividade chamada painel de referência, em que a gente chama pessoas da área, chamamos atletas, Raí, para discutir esse trabalho, chamamos presidentes de confederações, mas era impressionante o grau de desconexão entre as pessoas que estavam lá, ou seja, interação entre as partes. Isso ficou evidente em muitos momentos, cada um atuando de acordo com o que, enfim, achava que devia fazer. Ausência de alinhamento de ações, falta de definição de competências, controles internos ou inexistentes dos recursos aplicados. Gente, controles inexistentes. O TCU, novamente, só pode fazer a avaliação da aplicação de recursos públicos. Controles são absolutamente necessários. Esse trabalho gerou um outro, que eu nem coloquei pelo tempo que a gente está, mas que vocês provavelmente conheceram, foi um quadro muito ruim de análise das despesas que COB, confederações, e comitês, na verdade, e confederações, enfim, executavam de despesa, uma auditoria que revelou que a constatação mais frequente era indício de licitação fraudada. Para vocês terem uma ideia, eu nunca vi isso em 30 anos de controle. Auditadas, sei lá, 13 entidades, o que mais constantemente foi observado foi indício de montagem de licitação de fraude nas contratações. Bom, outro trabalho que eu também selecionei para a gente colocar como exemplo, foi dito aqui que talvez o país tenha perdido uma oportunidade, ou está perdendo uma oportunidade de não aproveitar esse boom olímpico das competições. E todos conhecem o estado que nós estamos em termos de legado olímpico. O TCU vem alertando e cobrando o governo federal, Prefeitura do Rio, entre outros órgãos, a elaboração do plano de legado e a sua execução, e tem vários acórdãos, todos esses são disponíveis na internet, vocês podem acessar. O que eu destaquei aqui é que, lá em 2013, foi determinado, então, ao Ministério do Esporte a elaboração de um documento de planejamento do legado relativo aos equipamentos olímpicos. Veja, nós estamos falando de acórdão de 2014, as Olimpíadas foram em 2016. Então, 2 anos antes. 2 anos antes, já estávamos engrossando, por dizer assim, na exigência. Isso não foi cumprido e acarretou multa ao ministro do Esporte e ao secretário executivo do Ministério do Esporte por descumprimento da determinação do tribunal. Um fato também conhecido. A partir desse momento, o tribunal faz novas determinações ao Ministério do Esporte para apresentação até a abertura dos jogos do plano de legado detalhado e realista para as estruturas das arenas construídas com recursos federais. Também descumprido. A Olimpíada começou, na verdade, a Olimpíada começou e terminou, e não temos o plano de legado. Novamente, o tribunal voltou à tona, dessa vez adotando 2 medidas complementares. Primeiro, um plano de contingência. Olha, já que não tem legado, plano de legado ainda, alguma coisa tem que ser feita emergencialmente para tentar dar um mínimo de funcionalidade e utilidade para essas arenas. E, além disso, foi feito um termo de ajustamento de gestão para que todos os equipamentos, ou seja, todas as instalações pudessem ter uma destinação definitiva, né? Isso vai ser avaliado pelo TCU na sessão plenária de amanhã. O que se avançou em relação a essa determinação agora de 2017. Mas posso antecipar para vocês que a situação não está resolvida.
ainda. Amanhã vem a notícia de que ainda não conseguimos isso aí. Bom, por último, uma auditoria que a gente avaliou a governança do Ministério do Esporte sobre a política pública. Também vocês receberam uma ficha síntese que está o retrato desse trabalho. E quando a gente fala de governança, os padrões mundiais, o que vem sendo adotado no Brasil, divide essa estrutura em três, digamos, grandes componentes: liderança, estratégia e controles, e, em relação a cada um deles, um conjunto de mecanismos ou práticas que devem ser implementadas. E quando nós fazemos lá no TCU a chamada auditoria sobre a governança de determinado órgão, a gente usa, então, essa estrutura e avalia como está a liderança, a estratégia e os mecanismos de controle da administração pública. O resultado em relação ao Ministério do Esporte, e antes de eu apresentar o resultado, é muito importante se dizer que muito do que vocês vão ver não depende exclusivamente do Ministério do Esporte a solução. Aliás, pouco eu diria que depende exclusivamente, porque nós vamos ver um quadro muito complexo, muito ruim em termos de estrutura organizacional, de pessoal. Mas vamos lá. Em termos de estratégia, foi detectado, essa auditoria é do início desse ano, revelou uma necessidade de revisão do plano estratégico por não refletir completamente as diretrizes para do órgão para o exercício 2017-2019. Apenas um exemplo de uma conclusão baseada na estratégia. No que diz respeito à liderança, fragilidades na governança de pessoal que reduzem a capacidade do capital humano do Ministério do Esporte. Gente, talvez esteja aí a principal fragilidade do órgão brasileiro de maiores competências em relação à política esportiva nacional. Para vocês terem uma ideia, apenas 11% dos servidores do Ministério do Esporte são efetivos do Ministério. Somando aos 11, tem mais 12% que são efetivos de outros ministérios, cedidos ao Ministério. Deu 23. Os demais 77 são de fora do Ministério. Terceirizados, 60%, e os demais comissionados. Não se estrutura uma política pública de verdade sem quadros de carreira sólidos, né? Sem nenhum demérito a quem está trabalhando lá hoje, seja ele terceirizado, seja ele comissionado, até porque, se não são eles, nada se faz. E esse é um problema que está muito além das possibilidades do Ministério resolver sozinho. Você, por favor, me controle, Raí, no tempo, porque, às vezes, eu me empolgo. Diz que profissional de controle precisa ser controlado. Tá certo? Ainda mais quando está empolgado. E feliz, como eu estou. Então, gente, do ponto de vista de controle, também foi percebido a ausência de transparência na gestão dos recursos e, consequente, óbice ao controle social e descumprimento de algumas exigências da Lei de Acesso à Informação. Ainda a inexistência da gestão de riscos no âmbito do Ministério e fragilidade nos controles administrativos das análises das prestações de contas. Importante dizer que o Ministério avançou bastante nisso aqui. Já. Criou um comitê de governança, riscos e compliance, controle, criou um grupo de trabalho para analisar as prestações de contas que estavam pendentes de análise. Porque, se falando de recurso público, e eu faço uma lógica do filho que temos, eu tenho criança, filho pequeno, e eu dou dinheiro para o meu filho para ele, enfim, gastar na escola se ele cumprir as regras que eu estabeleço. Comer uma refeição saudável, por aí vai. E ele tem que prestar contas. Se ele não presta contas, o que acontece? Lá em casa eu não dou mais dinheiro para ele. Esteja preso, né, como diz o policial letrado. Então, e a lógica é a mesma no serviço público. Quem não presta contas, ou quem presta e fica provado que desviou, não pode receber de novo. Isso é um princípio básico de gestão pública chamado accountability, é o princípio da prestação de contas. E que está sendo violado flagrantemente. E eu vou fazer justiça aqui, que não é só no âmbito do Ministério do Esporte e do Sistema Nacional de Desporto. A incapacidade é generalizada de analisar essas prestações de contas, que é um problema. Mas, enfim, há avanços em relação a isso, a gente percebe isso claramente. Bom, agora,
talvez o grande desafio, e eu finalizo a exemplificação dos trabalhos do tribunal, está em algo que a Ana Moser falou aqui há pouco, que é o seguinte: esporte é sim uma política pública, mas ele sofre a interferência de diversas outras. A própria Constituição Federal nossa diz que a prioridade tem que ser o desporto educacional, que é uma contradição em termos de governança. Nós temos, na prática, um dispositivo da Constituição sendo violado todos os dias, que ele diz lá: a prioridade na aplicação de recursos públicos tem que ser no desporto educacional, naquela vertente de participação, de integração, de inclusão, e não no esporte de alto rendimento, na exceção, ou em menor nível. Bom, e aí nós estamos falando da governança não de um órgão, que é o Ministério, que tem uma perna, é digamos, um componente desse sistema. Nós estamos falando de um conjunto, a governança da política pública. E para fazer a governança de uma política pública, diversos aspectos devem ser observados para que isso funcione. Fica aí a sugestão de que, se a gente quer essa política realmente atendendo a quem ela deve ser endereçada, que todos esses componentes possam ser objeto de atenção. E isso está manualizado, isso é um referencial que o próprio TCU lança tentando ajudar a implementar. Então, o que deve ser feito a partir daí? Sugestão. O que a gente precisa fazer é realmente botar a mão na massa, mas, antes disso, entender que, em gestão de recursos públicos, alguns princípios são basilares. Eu me lembro que o Comitê Olímpico Brasileiro nos chamou no Rio de Janeiro e já chamou a todos os presidentes de confederação antes da Olimpíada começar, para a gente falar para eles sobre como sugestões, cuidados na gestão de recursos públicos. E aí é um grande desafio, porque nós temos entidades privadas no Brasil sendo sustentadas com recursos públicos. O nosso sistema tem esse, digamos, desafio. Não está no DNA do cara controlar, é a entidade privada, ou pelo menos controlar com o nível de precisão e detalhe do serviço público. Então, o primeiro princípio que tem que ser colocado na cabeça de todos é a transparência. A propósito, o TCU, se seguir a nossa sugestão, vai, inclusive conversando com o Dr. Raimundo, ele me disse que o Ministério também está nessa linha, promover um choque de gestão do Sistema Nacional de Desporto. Choque de gestão, desculpa. Choque de transparência, a expressão que eu estou usando. Vai ter que estar tudo na internet. Tudo, 100%. O que é de patrocínio, público e privado, o que é de convênio, o que é de lei PIVA, tudo. Então, transparência é a base de tudo. Disse que é o melhor inseticida, né, o desinfetante, para acabar com a corrupção, para combater. Ok, mas, enfim, diversos outros princípios também são necessários. Não vou me deter a todos são também importantes, mas essa mensagem acho que tem que ser colocada. A gestão de recursos públicos ela tem padrões, ela tem alguns critérios um pouco diferentes. Depois, o que devemos fazer? Isso que está sendo feito aqui agora, nada mais do que o controle social e promover o acesso a todos de todas as informações sobre recursos públicos investidos. São recursos do cidadão, ele merece saber o que está sendo feito com ele. Controle social. E as organizações do terceiro setor, eu quero fazer menção aqui a Atletas pelo Brasil, que eu já venho acompanhando, e me agrada muito a estratégia, é fundamental nesse contexto. Logicamente, com os demais órgãos responsáveis pelo controle. O TCU, pessoal, ele editou alguns referenciais de governança para auxiliar gestores públicos ou gestores de entidades privadas que gerenciam recursos públicos a implementarem o que vem a ser governança em termos de padrão que se considera no mundo. Não é invenção do TCU. É uma compilação e um padrão nacional sugerido. Então, há um referencial básico de governança para um determinado órgão, um outro documento chamado Referencial para Avaliação de Política Pública, abordando todos aqueles elementos daquele outro slide que eu mostrei, e um bem simples chamado 10 Passos para a Boa Governança, todos eles disponíveis na internet. Minha sugestão,
vão pelo Google, porque se você entrar no site do TCU, Raí, você vai ter dificuldade de encontrar. Tá certo? Eu não sei o que eles fazem para esconder as coisas lá. Mas esconde bem para caramba. Mas todos eles estão lá disponíveis para download, todos esses referenciais, se vocês quiserem saber. Bom, finalizando, acho que chegou o meu tempo. Olhando para frente, perspectivas. Eu disse, nós temos que dar um choque de transparência na gestão do esporte no Brasil. O quadro que nós estamos vendo aqui nos entristece. Aliás, eu gosto de contar um episódio. Eu não sei se vocês viram, mas eu dei uma entrevista no Esporte Espetacular para o Marcos Uchoa. E ele foi lá no TCU, lá em Brasília, nos entrevistou. E falou, Ismar, vai passar no Esporte Espetacular. Aí eu falei, bacana. Domingo, todo mundo em casa, eu falei para a minha família, vamos assistir. Né? Bacana. E nos sentamos para assistir a reportagem. E a minha filha, de 9 anos, sentou-se do meu lado e ficou atenta à reportagem. Eu falei muitas vezes. Acabou a reportagem, eu crente, Paulo, que ela ia me elogiar, pelo, sei lá, por qualquer coisa, que filho, né, fica assim, filha, principalmente, puxa o saco do pai. Ela não falou nada disso, ela falou, pai, mas que história triste essa que você contou, você não tinha algo mais alegre para falar? Gente, para mim, foi a demonstração do mal que está sendo feito com essa geração que está vindo aí. Para ela era diversão, né? Ver o pai na televisão, ela via um quadro triste de corrupção. Então, esse é o legado que estão deixando para nossas gerações. E que nós não podemos concordar e vamos lutar contra isso. Bom, para isso também precisamos aperfeiçoar os mecanismos de governança dos órgãos e entidades inteiros do Sistema Nacional de Esporte, incluindo o Ministério do Esporte, mas as confederações, os comitês, enfim, e isso é fundamental. Esse seminário tem grandes méritos, a meu ver, porque eu venho dizendo isso, eu acredito muito nisso, eu acho que essa é a saída. Por último, gente, eu sou um profissional de controle, eu sou auditor há 30 anos. E auditor é um ser mal amado, eu digo, porque ninguém gosta de auditor, porque, né? Porque acha que auditor só existe para atrapalhar. Eu tenho uma visão um pouco diferente, tem que ter. A minha ideia, da minha equipe e do órgão que eu represento, sem dúvida nenhuma, contribuir para que a política pública de esporte seja implementada nesse país, integrando com saúde, integrando com educação, e nós estamos fazendo os esforços possíveis para que isso aconteça, dando a nossa contribuição para que isso aconteça. É isso que eu espero. Enfim, finalizo minha exposição, deixando aí meu contato e agradecendo mais uma vez a oportunidade. Estamos aí para o debate, se for o caso. Muito obrigado. Obrigado, Ismar. Foi uma verdadeira aula, e não só aula, mas algo que nos dá esperança também. Apesar da história triste, nos dá esperança em saber que poder contar com profissionais e pessoas comprometidas como você e apaixonadas pelo esporte. Acho que uma das vantagens do esporte é essa. Tem muita gente apaixonada e que está disposto a colocar seu talento, sua competência a favor do esporte. Obrigado, precisamos muito de você. Eu acho que se a gente pode dizer, os pilares e acho que principais características positivas da Atletas pelo Brasil é essa, de estar trabalhando em parcerias, né? Seja com o Ministério, conversando com o TCU, com outras associações ou instituições da sociedade civil. Mobilização, né? O poder de mobilização que atletas têm, e a gente coloca isso não só nas estratégias, mas principalmente em formando essa rede que vai fazer essa grande transformação. Bom, falou-se muito aqui liderança, governança, choque de transparência. Então, o Raimundo vai dar o ponto de vista aí do representando o Ministério dos Esportes. Opa, vou cumprimentar o Raí, a Paula, o doutor Ismar, que está aqui na mesa. A gente já se conhece de outros encontros a respeito de esporte. A gente hoje tem como escopo, a gente tem buscado seguir os acordos do Tribunal de Contas, buscado impor às entidades que as entidades cumpram esses acordos. E aí, antes de começar propriamente uma fala, vale a pena informar como é que a gente começou essa relação, a ter esse estreitamento de relação com atletas.
Em abril ou maio desse ano, eu fui a um evento, fui convidado para comparecer a uma assembleia geral da Confederação Brasileira de Vôlei, que a gente imagina que supostamente seja uma das maiores entidades, dada a popularidade do esporte, dada a quantidade de medalhas que já trouxe para o Brasil. E, durante essa discussão, muito me surpreendeu um presidente de confederação virar e falar o seguinte: por que eu vou ser obrigado a cumprir a Lei Pelé se ela é uma lei para o futebol? Eu estava ali de assistente, mas eu tive que pedir a palavra e dizer o seguinte: olha, não é uma lei do futebol, ela podia se chamar Lei Paulo, Lei Hortência, qualquer um outro atleta, porque ela é dirigida a toda e qualquer entidade que administre recursos públicos. Então, isso daí, ao final dessa reunião, havia um representante do Banco do Brasil e nós fomos jantar. E ele falou: esse é o estado de coisa. Eu falei: eu tinha certeza disso. Eu só não sabia que o grau de incompreensão chegava no nível tão grande, 20 anos depois da lei estar vigindo e 5 anos depois da gente ter o 18A. E nós começamos a conversar e ele falou: olha, eu gostaria muito que você pudesse participar dessa parceria junto com a Atletas pelo Brasil, o Banco do Brasil é signatário também. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho em relação à governança das entidades, em relação à conversa sobre compliance para essas entidades. E isso eu acho que é principalmente o que traz aqui, além, até mais do que o fato de ocupar um cargo dentro do Ministério, que trate desse assunto. Então, eu vou passar um pouco do cenário, do que a gente vem fazendo no Ministério, das ações que a gente vem tomando. E eu posso falar, particularmente, a partir de maio, de abril a maio, que é quando eu pude, apesar de estar no Ministério há 1 ano e meio, foi quando eu tomei frente desse processo de melhora, de implementação de mudanças dentro das confederações e dentro dos comitês. Eu acho que, se a gente fizer uma rápida, se me perguntassem hoje, que palavra você usaria para definir o estado das confederações, o estado das ENADs, das Entidades Nacionais de Administração de Desporto hoje? Eu acho que não existe outra palavra que não preocupante. Eu acho que, se nós continuarmos no passo que estamos, nós continuarmos do jeito que nós estamos, vai chegar um momento em que a maioria das entidades vai estar inabilitada para receber qualquer tipo de recurso público. E isso significa que a grande possibilidade de nós termos uma falência do sistema esportivo. A partir do momento que essas entidades, a gente sabe quem hoje sustenta o esporte, em grande parte, são os recursos públicos, são recursos vindos da Agnello Piva, são recursos vindos do Ministério do Esporte. Então, é necessário que essas entidades elas estejam saudáveis para continuar recebendo esse recurso. E elas só vão conseguir se manter saudáveis, alcançar um bom nível de saúde, se elas cumprirem requisitos de governança. Se elas não cumprirem requisitos de governança, nós continuaremos fazendo encontros para falar da mesma coisa, sem um avanço nessa área. A gente pode observar, e aqui eu acho que a razão de tudo isso está acontecendo, é que durante anos a gente teve uma administração muito personalizada, às vezes uma administração quase patriarcal dessas entidades. E eu acho que a gente vive, nesse exato momento, um momento de inflexão, pelas inúmeras circunstâncias que o país está passando, pelos últimos fatos que aconteceram dentro do esporte. E eu acho que são nesses momentos que a gente consegue ter um pouco mais de força para implementar as mudanças que a gente está buscando. Então, acho que a gente tem que aproveitar o momento. Acho que o momento é positivo. Apesar da gente olhar o cenário preocupante, eu acho que o viés é de alta para o esporte. Entendeu? Eu sou otimista com relação a isso. E a gente sabe que as entidades elas precisam mudar não só por conta do poder público. Elas precisam mudar porque a fonte de recursos públicos, o Brasil está passando por uma crise que todos nós sabemos. Então, é necessário que as entidades se adaptem, inclusive para receber recursos privados. E eu acho que é fundamental aí o trabalho que Atletas vem fazendo. Entendeu? Como é que um empresário, como é que o dono de uma grande empresa vai se sentir seguro em investir recursos numa entidade com denúncias de corrupção, com denúncias de malversação de recurso público?
Eu me coloco no lugar do empresário e eu olho para muito poucas entidades hoje e falo, olha, são poucas entidades que eu teria confiança hoje em investir. E eu acho que a gente, enquanto ministério, a gente tem que fomentar essa mudança. Entendeu? Assim, eu faço uma defesa aqui sobre o que o Ismar falou. Eu acho que se houve algum momento que o ministério foi omisso, Ismar, eu acho que esse momento ele ficou um pouco para trás, entendeu? E a gente tem visto isso, a gente tem recebido os acordos que a gente recebe do Tribunal de Contas, a gente tem chamado as entidades e conversado com elas. Olha, a questão é essa, o acórdão apontou, a auditoria apontou esses problemas aqui, se justifiquem, ou nós tiraremos a certificação de vocês e vocês não receberão mais recursos públicos. Isso já foi feito com mais ou menos 5 ou 6 entidades, que eu não vou falar o nome para não criar nenhum tipo de embaraço. Mas a gente vem trabalhando junto, e eu acho que esse momento de inflexão, aqui eu presto as homenagens ao TCU e ao ISMAR, eles vêm muito de um trabalho dos órgãos de controle, porque romper com comportamentos de décadas não é fácil. Entendeu? E eu acho que o Ministério, na esteira dessas decisões, ele vem ocupando o espaço que ele deveria ocupar há tempos. Entendeu? E nós buscamos criar um ambiente saudável. Entendeu? Não é só o atleta que tem que ser saudável, o ambiente do esporte também tem que ser saudável. E aí a gente pode falar de algumas medidas que a gente vem adotando no âmbito do Ministério. Por exemplo, nós temos uma nova portaria relativa ao cumprimento do artigo 18, do 18A, que ela está prestes a ser publicada. Eu diria que ela está 99% pronta dentro do âmbito do Ministério, e ela vem trazendo regras muito mais rígidas e objetivas a respeito do cumprimento do 18A. Porque uma das observações do Tribunal de Contas é que essas regras elas não são objetivas e elas permitem, muitas vezes, um grande grau de discricionariedade na análise por parte da administração. E a gente entende que, quanto menos discricionariedade for permitido, melhor para o Estado e melhor para a entidade, que não vai ficar submetida a análises subjetivas do agente público. Então, a gente vem trabalhando com isso para que a gente possa ter uma normatização nova ainda esse ano. A gente vem trabalhando também em parcerias junto com entidades da sociedade civil, e aqui eu cito a Atletas pelo Brasil. A gente vem fazendo um trabalho de compilação de várias legislações. Esse eu chamo de um manual de compliance. A gente tem até brincado que a gente vai dar o nome de regra do jogo. Porque, a partir de agora, as entidades elas vão ter que entender, e às vezes eu não culpo a entidade, não, porque, para a gente que trabalha no Estado mesmo, e aqui eu acho que o ISMAR pode ser testemunha, milhões de vezes a gente chega, senta, se debruça e fala assim, qual é a legislação que eu aplico aqui? Porque é um remendo tão grande de legislações que, muitas vezes, a própria administração ela tem uma certa dificuldade em conseguir estabelecer quais são os critérios legais que ela vai utilizar para a aplicação na fiscalização dessas entidades. Então, a gente tem trabalhado no manual, e esse manual a gente pretende fazer um evento de lançamento desse manual, e ele vai trazer questões de inovações legislativas, como a questão da gestão temerária nas entidades. Muitas entidades, por essa gestão ter sido prevista na lei do Profut, muitas entidades ainda não se atentaram de que ela é de aplicação geral, que ela é de aplicação a todas as entidades do Sistema Nacional de Desporto. A gente vem trazendo regras a respeito da LAI, da Lei de Acesso à Informação, porque eu, particularmente, eu entendo que sem transparência são extremamente prejudicados. A transparência, como o doutor Ismar falou, ela é o princípio de tudo. Se eu não tenho transparência, eu não consigo ver o que está ali, eu não consigo exercer o controle que muitas vezes me é permitido. Então, a gente tem trabalhado no sentido de utilizar elementos da CGU nesse manual, a respeito do que a gente espera de controle social dentro das entidades, o que a gente espera de um órgão de ouvidoria autônomo dentro das entidades. Então, é um trabalho lento, porque eu não preciso falar, eu ia falar isso, mas ainda bem que já falaram por mim.
A gente tem um problema de pessoal imenso dentro do Ministério. Só para ter ideia, eu, no meu setor, eu devo ter mais ou menos, entre técnicos, terceirizados, eu não tenho mais de 20 pessoas para cuidar disso, fora a questão do Bolsa Atleta, que aí tem um grupo específico para cuidar disso. Então, se nós tomarmos em conta o volume de recurso e o volume de trabalho que a gente tem, é um número que fica muito aquém do que é necessário. Uma coisa que quando eu cheguei na diretoria de alto rendimento, me chamou a atenção. Era um número imenso de convênios de 10 anos atrás, que se encontravam parados, carentes de análise. E a análise no Ministério ela é feita em 2 fases. Eu faço a primeira fase dessa análise. E eu peguei e falei, olha, assim, enquanto servidor público, eu acho que não é razoável que a gente tenha processos aqui parados há tanto tempo. E nós começamos a fazer um trabalho de análise dessas prestações de conta, até porque é através dessas prestações de conta que eu consigo forçar uma melhora no accountability dessas entidades, que eu consigo forçar essas entidades a fortalecerem os setores de prestações de contas dela. Porque até então, se você não cobra as prestações de conta, fica tudo muito confortável, como se estivesse tudo bem, e nós sabemos que não está. Então, nós temos tomado medidas no sentido de trazer isso, dar transparência a isso. Infelizmente, isso tem um efeito amargo de início, isso provoca a inabilitação de algumas entidades, como já aconteceu, algumas entidades foram incluídas em cadastro de inadimplência do Ministério e vão estar impedidas de receber recurso. Mas nós temos que trabalhar numa saída para isso também, porque da maneira que está hoje, a gente tem que pensar como é que a gente vai reconstruir esse quadro. Eu acho que isso vem no segundo momento. Falando ainda nessa questão de transparência, quando eu sentei lá e comecei a tomar pé da situação, eu perguntei, cadê o relatório de gastos que essas entidades elas deveriam apresentar para aprovação do Conselho Nacional do Esporte? Isso é o maior elemento de controle social que você pode ter. É você levar para o Conselho Nacional a lista de gastos e como esses gastos foram feitos. Por que eu escolhi a entidade A e não a entidade B? Por que eu distribuí mais recursos esse ano e no ano seguinte eu cortei esses recursos à metade? E aí eu fui questionar. E, para minha surpresa, em que pese isso está na lei desde 2011, não havia, nunca isso havia sido solicitado do COB, do CPB e do CBC. Parece brincadeira, mas não é. E todas essas medidas a gente conversa com o ministro e ele tem a exata ciência de que eu acho que um dos maiores legados que ele pode deixar é essa mudança no paradigma do relacionamento entre Estado e as entidades. Então, nós buscamos essa apresentação desses dados. O CBC nos apresentou esses dados muito rápido, o Comitê Brasileiro de Clubes, porque talvez por ser uma entidade mais nova e possuir um modo de governança um pouco melhor do que a maioria, eles fazem isso através de um chamamento público. Então, o fato de ter todo um processo público já nos facilitou compilar as informações para apresentação. O CPB ele tem um modo de apresentação um pouco peculiar, porque, além de ser um comitê, ele também é uma entidade de administração de desporto, mas nós exigimos que todos os atos de descentralização, todas as regras de centralização, todos os manuais de convênio fossem publicados no Diário Oficial da União, que é algo que é solicitado há anos e que também nunca havia sido feito. E aí nós chegamos no COB. E eu acho que dispensa assim, qualquer comentário do Ministério o quadro de questões que a gente encontra lá a partir dos acordos do Tribunal de Contas. E a gente tem visto um movimento muito positivo e proativo da gestão que assumiu. E eu até falo que talvez por não ter outra opção, porque o momento é de renovação, o momento é de mudança. Às vezes não acontecem na velocidade que a gente busca, mas elas vão acontecer.
e a gente tem sentado e tem tido conversas, e a gente trouxe para o COB a seguinte situação. Ou vocês promovem as alterações estatutárias que vocês têm que promover, ou é possível que se suspendam os repasses de recurso para o Comitê Olímpico Brasileiro. E, a partir disso, foi convencionado que nós faríamos um termo de ajustamento de conduta, utilizando vários acórdãos do tribunal como paradigma, como parâmetro, a respeito dos mecanismos de governança que foram encontrados falhas, como a dificuldade de acesso à presidência, como a falta de autonomia dos conselhos administrativos, e inúmeros outros aqui, a questão de atletas, que é uma questão aqui que eu considero muito dialética, a gente tem que discutir mais esse assunto. O que é representação de atleta? Porque a lei não fala, ela exige, mas ela não fala para você o quanto é. Então, a gente termina entrando numa questão interpretativa, uma questão dialética, que eu acho que ela merece ser discutida, e eu acho que o momento, está acontecendo já isso, acho, não só pela Atlético pelo Brasil, mas a gente tem outras entidades que estão mantendo contato. A gente, enquanto Ministério, a gente está assistindo os movimentos, porque a gente entende também que a gente tem que respeitar a autonomia das entidades. Então, existem uma série de medidas que estão sendo adotadas. São medidas que a gente tem que tomar muita cautela, porque quando a gente fala, muitas vezes, suspender os recursos do COB, existe quase um estado de histeria, muita gente alegria, mas a gente tem que entender o seguinte, lá na ponta, quem vai estar prejudicado não são os dirigentes da entidade, quem vai estar prejudicado são os atletas. Então, a gente tem que atuar com firmeza, mas com muita responsabilidade para o remédio não ser forte a ponto de matar o doente. Então, a gente tem buscado saídas, a gente tem buscado alternativas, a gente tem buscado o diálogo, mas deixando muito claro que o Ministério tem uma posição formada a respeito disso. E nos próximos dias, imagino que até o final do mês, o COB vai assumir o compromisso de fazer todas as alterações que nós solicitamos, vai tornar público o modo de descentralização deles, o manual de convênios e também as regras de transferência de recursos. Eles fizeram uma apresentação para mim e para o secretário sobre os novos instrumentos de descentralização, como é que seria feito. Eu falei, olha, ótimo, mas eu gostaria que vocês publicassem isso em diário, porque não sou eu que tenho que saber isso, quem tem que saber isso é a sociedade civil, são os atletas, são todas as pessoas interessadas no desenvolvimento do desporto. Então, assim, eu quero deixar aqui muito, muito claro que existe um trabalho sendo feito. É um trabalho que muitas vezes ele não aparece, porque ele não está na mídia, ele não está... É um trabalho muitas vezes técnico ali, da gente estar sentado. Eu, por exemplo, estou devendo aqui para o pessoal, há 2 semanas, uma manifestação sobre como é que a gente pode vir a participar do Conselho Gestor da Atlético pelo Brasil, porque nós, enquanto Estado, a gente tem algumas limitações. Então, a gente tem que ver como é que a gente pode participar desse processo, junto com a sociedade civil, dentro da legalidade e sem assumir compromissos que a gente, enquanto Estado, não podemos cumprir. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento pelo convite, falar para vocês que o Ministério do Esporte ele está atento a todos os movimentos, a gente está trabalhando, e a gente tem o ministro Leonardo Piceno, ele tem um compromisso com a questão de melhora da governança dessas entidades. Eu falo que eu sou um servidor comissionado do Ministério, mas eu sou, antes de mais nada, um servidor de carreira do serviço público. Então, eu sempre falo, eu não tenho amarras ao Ministério. No dia em que eu me sentir não confortável, no dia que eu sentir que o trabalho que eu estou fazendo não está sendo bem visto, eu não terei o mínimo problema em virar de costas e dizer, olha, obrigado, estou indo embora, mas até o momento a gente tem tido todo o apoio que a gente precisa, todo o apoio político, todo o apoio necessário para que a gente participe e promova essas mudanças no âmbito do esporte. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Raimundo. Acho que a gente
Você falou de legado, o legado vai deixar, tá acabando o negócio aí, tem que ser rápido, né, o legado, mas dá para ver que as coisas estão andando, diga. Eu vou a questão do legado, existe um órgão específico que trata de legado, então assim, qualquer coisa que eu falar para vocês aqui, eu vou estar falando sem o devido talvez conhecimento dessa área, que não é a minha área, mas existe um trabalho sendo feito. A gente, no alto rendimento, a gente tem feito movimentos no sentido de aportar recursos nas entidades que tiverem predisposição em utilizar as instalações olímpicas, porque se elas existem, elas têm que ser utilizadas no esporte de alto rendimento. Nós tivemos conversas com o COB no sentido de que eles canalizem também, dentro do possível, dentro do planejamento estratégico deles, canalizem os recursos que eles puderem para atividades dentro do Parque Olímpico. Então, existem movimentos no sentido de dar efetividade ao legado olímpico. E aqui não é um choro, o secretário sabe, mas quando a gente chegou no Ministério 2 meses antes das Olimpíadas, ali com a temperatura a 1000 graus em ebulição, pré-jogos, a gente não tinha um projeto de legado consistente. Nós tínhamos vários planejamentos, mas você não tinha nada palpável. E a gente, em 2 meses, apresentou minimamente um plano. A gente vem trabalhando para poder dar efetividade às instalações, porque as instalações, além disso, existe também projetos dentro do governo de tentativas de parceria público-privadas ali dentro, porque os custos das arenas não são baratos. Mas eu posso garantir ao secretário que o Ministério e a AGLO, eles estão trabalhando para que aquilo dali tenha uma destinação correta, atendendo aos interesses do esporte. Foi boa explicação. Eu estava falando do legado da gestão atual que vai deixar aí, né? Você citou que vai ter muito legado. A gente viu que vão ter avanços, já tem alguns avanços. A gente sabe que não é na velocidade que a gente gostaria, mas estão acontecendo. Vamos abrir para o debate, para perguntas aqui, e deixo só uma pergunta para o doutor Ismar, enquanto se organiza aqui, quem quer fazer a pergunta. A próxima pergunta. A gente falou na primeira mesa sobre política pública, ainda tem representantes aqui, né, de Pederneiras aqui também, de gestões municipais, e o senhor citou a questão da prioridade da Constituição. Acho que é uma coisa que Atletas para o Brasil tem como principal luta, né, a questão da democratização da atividade esportiva, como a gente citou na primeira mesa de debates. E gostaria de saber que o senhor citou a Constituição, né, que a prioridade do esporte educacional, do esporte para todos. No controle municipal, qual é o caminho? Quer dizer, o Tribunal de Contas do município podem fazer ajudar, por exemplo, as entidades de uma cidade a acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro do esporte naquela cidade? Qual a sugestão que o senhor daria para o controle na gestão municipal? Ok. Então, Raí toca num aspecto que é o sistema tribunais de contas. Eu falei aqui, repito, nós somos competentes para fiscalizar apenas os recursos dos orçamentos da União, governo federal, mas há os orçamentos municipais e dos estados, a quem compete fiscalizar, quem compete fiscalizar é o Tribunal de Contas do Estado, na grande maioria, ou do município, quando existente. No caso, só São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um Tribunal de Contas só para fiscalizar aquele município. 4 outros estados têm um Tribunal de Contas que fiscaliza o conjunto dos municípios. A regra geral, o TCE. Esse sistema Tribunal de Contas ele não funciona exatamente da mesma forma, embora hoje possa ser dito que é um sistema. O caminho que eu sugiro aos colegas, eu falo colega porque a gestão, e na nossa ótica, gestor e controlador tem que estar do mesmo lado. Qual é o lado? É o interesse público. Nós estamos do mesmo lado. Deve procurar se cercar desses referenciais que dizem o seguinte: para implementar a política pública de esporte, não basta nomear um secretário de esporte, bota lá a Médica e Paula. Com perdão do trocadilho, não vai fazer mágica, né? Sozinha. Há de haver uma articulação muito grande. Primeiro, por exemplo, há boas práticas. Aliás, eu vi aqui parte da apresentação da outra mesa. É muito legal ver boas práticas ou saber que no Brasil a gente tem essa capacidade. O município de Belo Horizonte eu recebi
o Bebeto, que foi nos explicar qual é a linha dele, secretário de esporte. E eu, imaginando que eu vi outra coisa, ele falou, lá comigo é o seguinte, esporte é para a escola, é inclusão social, ou seja, é um atleta, é um ex-dirigente técnico do esporte de alto rendimento, hoje colocado numa posição. Então, a minha sugestão, Raí, eu não tenho a fórmula, há hoje grandes referenciais em termos de como você articula partes interessadas em determinada política ou em determinado segmento. A grande mensagem é, não atue sozinho, porque não vai funcionar. Uma andorinha só não vai fazer verão mesmo. Vários outros, e é um convencimento no nível estratégico. É importante que quem dirige o município, por exemplo, o prefeito, se convença de que o esporte tem que estar na base. É ali que nós vamos revelar os talentos, é ali que nós devemos investir o grosso do nosso recurso tão parco, né? O recurso público. Ok? Ok. Alguma pergunta aqui? Primeiro aqui. Deixa eu me apresentar de novo, eu sou o Demétrio, eu sou do UOL. Vocês falaram do lado governamental, deixa eu colocar também o lado da sociedade civil. Não é verdade que o Ministério do Esporte responde lei de acesso à informação. Eu, Demétrio, tenho 10 pedidos que estão parados, apesar, um deles já foi cobrado 3 vezes pela CGU, porque a gente chegou no último nível de recurso, e posso tornar público aqui, eu quero saber do ministro quantas vezes e que dias da semana ele viaja para o Rio de Janeiro, porque toda sexta e segunda-feira ele despacha sem agenda no Rio de Janeiro, é só despacho interno, e faz 5 meses que eu estou brigando com o Ministério do Esporte para ele informar quanto tempo o ministro passa no Rio e quanto tempo ele passa em Brasília, e não é verdade que vocês informam, vocês não informam, com todo perdão. E aí a pergunta para o Ismar, como que o TCU pode cobrar isso? Porque a gente, sociedade civil, a gente não tem como cobrar. A gente quer saber quanto o Ministério do Esporte gasta todo mês com viagens do ministro, mas a gente não consegue. Como que vocês podem ajudar a sociedade civil nesse mecanismo e como vocês podem também cobrar? E uma segunda pergunta, com relação ao senhor falou, ambos falaram com relação ao COB, o que envolve o termo de ajustamento de conduta, e principalmente o COB tem, assim como o COB, o CPB e o CBC, o dinheiro passa por eles para depois chegar, inclusive na CBDU e na CBDE. E tanto no CBC quanto no Comitê Paralímpico, esse dinheiro está travado. Existe um embate se o dinheiro não devia passar diretamente, porque aí, se a CBDU fizer besteira com o dinheiro, quem vai acabar sendo punido é o COB e tal. Como resolver esse sistema? São essas duas, quase 3 questões, e desculpa falar tanta coisa. Para mim, todas, né? É isso? Bom, vou ver se eu me lembro. A primeira, a LAI. Sim, o TCU fiscaliza o cumprimento da LAI pela administração pública inteira. Inclusive, foi relatado, eu só trouxe aqui a conclusão, mas se você acessar a íntegra do relatório de auditoria, coloca ali o que nós percebemos que a LAI estaria sendo descumprida naquela análise do Ministério do Esporte, tá certo? Eu não sei de cabeça dizer exatamente. Então, sim, um objeto da nossa análise o cumprimento da LAI. Agora, é importante dizer que essa lei ela vem sendo interpretada, por assim dizer, e regulamentada por cada órgão de forma diferente. De toda forma, para mim, essa lei, se fosse outra sociedade, ela seria desnecessária, porque ela vem reafirmar o óbvio, de dizer que a informação sobre gestão pública tem que ser pública, né? E ela, enfim, estabelece uma série de requisitos para que os órgãos se adaptem. Então, eu não sei exatamente até onde que a gente avaliou do acesso à informação que o Ministério está dando, mas isso eu posso te responder mais objetivamente, inclusive por e-mail, se você me perguntar. Ok? A segunda? Tá. O TAC ali, ele não é para o COB exatamente apenas, ele envolve Prefeitura do Rio, a AGLO, o Ministério do Esporte, enfim, envolve todos que tem, pelo menos o que o TCU... Doutor Ismar, eu acho que está havendo uma confusão de conceitos. O senhor está falando do TAG, termos de ajustamento de gestão. Isso. O que ele está falando é do TAC que nós vamos firmar junto ao Ministério. Então é ele que tem que responder. Eu acho que, se você der uma olhadinha no acórdão 1149 e no 1162, você vai ter ideia exatamente do teor dele, porque ele vem falando das determinações do Tribunal de Contas com relação a alterações estatutárias para poder atender o artigo 18A. Em relação às viagens do ministro, primeiro que assim, eu não estou autorizado a falar sobre a agenda dele, até porque ela é pública,
você pode entrar no site e fazer a consulta dela. Em segundo, se você tiver o número das suas solicitações, você pode me entregar ou me enviar por e-mail, que eu vou buscar saber onde elas estão, ou até mesmo se perderem algum meio no meio da burocracia, entendeu? Mas o Ministério não tem por hábito esconder qualquer informação. E eu gostaria de dizer o seguinte: a gente só cobra transparência porque a gente tem buscado dar transparência. É o que a gente faz dentro do Ministério. Entendeu? Se você tiver qualquer... Seu Demétrio, a gente fez um convênio semana passada e você reportou que haveria algum tipo de fraude. A minha primeira atitude foi: suspenda-se o convênio e vamos apurar se efetivamente existe. Porque o que muitas pessoas não entendem é que a análise que é feita dentro do Ministério é uma análise técnica. Ela não é uma análise investigativa. O que você faz muito bem feito é uma análise investigativa. Eu não pego em cada endereço que nos é mandado e vou lá checar se aquilo dali é um local A ou B, porque eu faço milhões de convênios. Então, existe uma presunção na administração que é a presunção de legitimidade. Então, quando nos é apresentado um documento, a gente presume que aquele documento é legítimo até que ele seja provado falso. Então, assim, eu falo isso para você porque colocar aqui a questão de transparência dentro do Ministério no evento, a todos aqui à prova, talvez fosse mais fácil você entrar em contato com a gente tirar qualquer dúvida que você tenha. Eu respondi a terceira pergunta, você fez três? Com relação ao dinheiro que vai para o CBE e para a CBDU, que ela tem que passar pelo COP e pelo... Isso. Da Lei Piva, né? Da Lei Piva. Esse é o modelo que está na lei, né? O COB deve descentralizar esse recurso à CBDU e CBDE, não é isso? Hoje estuda-se uma alteração disso aí para passar o recurso direto lá no Congresso Nacional. Mas, por enquanto, essa é a regra. E o repasse desse recurso, tanto para a CBDE quanto para a CBDU, deve seguir os mesmos princípios e normas que ele repassa para as outras confederações, ou seja, deve haver os mesmos níveis de compromisso sobre a gestão. Tá? Mas é a lei que diz que é assim, né? Mais duas perguntas, acho que o tempo também já esgotou, né? Bom dia, meu nome é Letícia Morim. Eu gostaria de saber, que eu fiquei muito surpreso com relação à percentagem de profissionais ou servidores comissionados dentro do Ministério. Eu gostaria de saber se há um quadro de carreira dentro do Ministério. O grande legado, talvez, que essa gestão poderia deixar seriam servidores capacitados para lidar com a área do esporte. Porque a continuidade é um problema. Porque sai toda essa leva de pessoas que estão lá, se começa tudo na gestão seguinte. Então, eu queria saber realmente com relação a quadro de carreira e essa capacitação daqueles que estão lá ou daqueles que poderiam ser admitidos. Eu acho que eu posso responder essa pergunta aqui um pouco em conjunto com o doutor Ismar, que é quem faz a análise das contas do Ministério. E esse processo de diminuição do quadro do Ministério não é um processo que começou ontem. Ele é um processo que ele já vem de algum tempo, por questões de contingência da administração, por questões de redução de cargo. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, e não é só no Ministério do Esporte, não. Eu já fui secretário em outros locais e a gente percebe que muitas pastas existe uma rotatividade muito grande de pessoas, e aí a cada mudança você perde a memória do que estava sendo feito, você perde o fio da meada dos programas que estavam sendo implementados, e aí vem o gestor e cria uma outra fórmula e a gente vai caminhando sem conseguir chegar a um resultado efetivo. No Ministério, como a gente sabe, o Ministério não tem um orçamento próprio, ele faz parte do Orçamento Geral da União. Então, cada corte que acontece no orçamento, a esplanada inteira ela é atingida. Então, não é um problema do Ministério, não é um problema que dependa de uma ação do Ministério. Isso é um problema muito mais do que simplesmente um problema de gestão dentro do Ministério. Nós temos um quadro técnico reduzido, nós temos um número de comissionados que foi diminuído em 25% depois dos Jogos Olímpicos, e nós temos os servidores terceirizados, que hoje são uma grande
quantidade de mão de obra dentro do Ministério. Objeto de críticas tanto da CGU quanto do Tribunal de Contas, mas o Ministério já solicitou a realização de concurso, já expôs a situação que a gente está passando, mas a gente depende de circunstâncias outras que não são a vontade política do ministro. Existe um quadro de carreira dentro do Ministério. Eu não posso te precisar o número, porque não é a minha área, mas ele é um quadro que hoje está muito aquém das necessidades do Ministério. Complementando, hoje, 11% das pessoas que trabalham lá, como eu disse, são desse quadro de carreira do próprio Ministério. Só 11%. Vários cargos estão vagos, né? E essa é uma questão que é importante repetir. Depende muito mais de uma decisão de governo do que isoladamente do Ministério, porque é a questão do orçamento. Há de se autorizar concurso, há de se autorizar alocação, treinamento de pessoas. O Ministério não tem dirigibilidade, governabilidade sobre essa questão sozinho. Ele deve, sim, provocar, porque, em termos de governança, nada é mais dramático como a falta de um quadro estruturado profissional, em termos de política pública, para dar o que você falou, a estabilidade, né? E nós estamos num cenário muito ruim de reforma da presidência, que muita gente está se aposentando. Então, se está ruim, pode piorar, sem querer ser pessimista, mas é mundo real. Vamos fazer as duas perguntas, aí já emenda as duas últimas, depois a gente... Bom dia a todos. Bom, eu quero dizer que eu sou um filhote do filho da escola pública que via a Paula jogar e que queria ser uma medalhista olímpica. É uma honra estar aqui com vocês. E não consegui ser uma medalhista olímpica, mas eu trabalho pelo esporte. Nós fundamos uma ONG e há 12 anos a gente atende crianças no Parque Vila Lobos, o Raí teve lá. É o projeto Bola Dentro, e é um projeto que já captou recursos via lei de incentivo do Ministério, já fez prestação de contas, é um projeto que está em andamento, é um projeto que eu imagino que está no topo da pirâmide, porque as crianças estão lá, as crianças já se formaram, muitas delas já saíram do projeto e já trabalham na área do tênis, como árbitros, como pegadores de bola, são profissionais do mundo do tênis, então transformamos a vida daquela comunidade. Mas o sonho do projeto era ter várias células do projeto Bola Dentro em outros estados, mas não é fácil conseguir isso. Já estamos há 12 anos trabalhando, mas é uma missão difícil. Agora existe uma nova possibilidade de se abrir o projeto Bola Dentro em Carapicuíba. O governador acabou de lançar as quadras de tênis lá em Carapicuíba, fomos chamados. Então, assim, não adianta só ter a quadra de tênis. Tênis é uma modalidade difícil de se praticar. Você precisa da raquete, você precisa da bolinha, você precisa do professor. Então, não adianta só deixar lá e achar que a comunidade vai fazer por si só. Não vai. Bom, então, assim, nós já passamos por prestações de contas, temos um outro projeto para ser aprovado agora, esse segundo Bola Dentro, que está lá em análise no Ministério. Certamente, o ano passado nós sofremos bastante por causa do delay. Às vezes, os nossos professores têm que ficar sem salários, porque, às vezes, demora um pouco para aprovar o projeto. Então, a gente está acostumado a ter que passar por isso, e os professores passam por perrengues, porque trabalham para a ONG, deixam de trabalhar como professores de tênis para trabalhar para a ONG. Então, essa questão do time, de, às vezes, aprovar projetos e você captar esse recurso, porque os patrocinadores têm o tempo do depósito, e, às vezes, nem sempre é o tempo da aprovação do projeto. É uma burocracia que eu, que já estou lá na ponta, com todas as certidões prontas, esperando que o Ministério aprove. A gente que trabalha com esporte, que você tem que estar saudável, você enlouquece, porque você tem esse delay, você tem muitas pessoas dependendo do projeto, e, às vezes, não acontece porque depende de Brasília. E Brasília, lá acontecendo um monte de coisas que não está nem lembrando do meu projeto, que está aqui no Parque Vila Lobos, minhas crianças. Então, assim, é difícil, é muito difícil você manter quanto mais 2 ou 3. Então, aí eu fico imaginando um legado com tantas quadras, com tantos estádios e com tanta gente boa trabalhando, porque a gente já aprovou, já aprovou contas, estamos em andamento, com propostas de aumentar o número de crianças para o ano que vem. Então, por que não ter um selo, por exemplo, das ONGs e as entidades que fazem um bom trabalho, para poder dizer para o patrocinador, olha, essa daqui está desenvolvendo um bom trabalho, já passou por prestação de contas, por que não ajudar aqueles que desenvolvem um bom trabalho?
Porque já que estão, porque passei pela situação de ter algumas ONGs que meu patrocinador já não pode mais fazer negócio, então sobrou algum dinheiro e depois fica no último momento, olha, sobrou algum dinheiro aqui, então vamos pegar quem está pronto para poder captar. Então, eu acho que podia ter uma comunicação mais fácil e tentar ajudar ajudar as ONGs que estão aptas e que já estão desenvolvendo, que já têm expertise e que já mostram que são capazes de desenvolver, estão aí, em praça pública, desenvolvendo um bom trabalho. Antes da resposta, eu vou emendar aqui já. Luciano, pode dizer. Aqui. Pode dizer. Mais uma pergunta, depois a gente já finaliza. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E queria saudar a nossa Paula, que já esteve lá no nosso projeto, Raí, e a todos vocês, o trabalho aqui de altíssima qualidade, está aqui junto com vocês. E eu estou vendo aqui o tanto de trabalho, tanto que tem que ser feito aqui pela gente. Eu vejo a responsabilidade, e pelo menos pelo esporte, que é a nossa vida, né, Pipoca? Nós estamos tentando mudar esse Brasil que está caótico, né? A Paula visitou lá um projeto, lá distante em Brasília. Paula, nós fizemos 7 campeões do mundo, a gente dava cesta básica, lanche. Fizemos o primeiro colocado em medicina na UNB, porque avançamos para acompanhamento pedagógico. Hoje eu não estou aguentando, nem quero mais saber, por conta de o presidente da federação roubava, a gente brigou, fui ameaçado de morte. E todo esse trabalho para a gente ajudar, como a colega ali está falando, né? Esse delay já dividia uns 4 carros já. Mas eu não tenho dinheiro público, não, é outra forma de. E eu estou vendo aqui que está avançando muito, com muita solidez e com muita consciência aqui. A Ana Moser, trabalho maravilhoso, incansável na luta. E aqui foi falado, não sei se foi pelo senhor, por o representante do Ministério do Esporte, que vai chegar ao ponto que, por tantas entidades não saber prestar conta, que não vai ter condições mais de pôr o dinheiro. E aí eu quero avançar num ponto, é o seguinte, se vocês repararem, muitos esportes foram medalhistas de projetos sociais, Raí. No judô, por exemplo, campeão olímpico, cada um fazia uma vaquinha, ajudava, tinha um problema dela, sabe, Paulo? E ela é campeã olímpica. Não pode faltar esse dinheiro, porque esse dinheiro está sendo diferencial. Acho que a porcentagem é muito grande de crianças em projeto social que está dando resultado. E até não vamos nem falar no ganho social da criança estar ali no espaço, não está cometendo crime, aquela coisa toda que a gente sabe. E não, isso aí eu queria só deixar esse abraço aqui para vocês, que eu fiquei muito emocionado vendo todos que estão avançando aqui a gente, com tanto que tem que ser feito, viu, Raí? E pode contar aqui com a gente, que está sempre, toda hora, à disposição de vocês. Aí, tá bom? Obrigado pela presença, depoimento. Então, respondendo a pergunta, Simone? A questão do selo, você tem alguma maneira de ter um retorno para quem faz bem feito? Primeiro, eu queria deixar claro aqui que eu não... Assim, essa área é uma área totalmente estranha à minha área. Você está falando da Lei de Incentivo ao Esporte, que tem um diretor específico, que é quem está autorizado a falar sobre isso. Agora, o que eu posso externar para você é o que a gente acabou de falar. A gente tem uma deficiência de mão de obra. Isso muitas vezes impacta na prestação de serviço para a população, para o público. E a gente tem um sistema excessivamente burocrático que também não angustia só quem está na outra ponta da linha, não. Angustia a gente que é gestor e que muitas vezes sabe da urgência de vocês, mas que a gente se vê amarrado, porque essas coisas acontecem daqui a 4, 5, 6 anos, a gente tem que prestar contas das nossas ações para os órgãos de controle. Então, eu entendo você, eu passo muito por isso na minha área também, porque eu trabalho com evento, e a gente faz muito evento com as confederações e tudo, e muitas vezes a gente tem prazo. E aí a gente fica, não vai, não comprovou isso daqui, volta. Está faltando isso, volta. E nisso o tempo vai correndo, e quando a gente vê, a gente está em cima do evento e termina restando prejudicada a própria execução desse convênio, e isso vai redundar lá na frente na prestação de contas. Então, assim, eu falo por um geral, mas eu não tenho como responder você especificamente a respeito do projeto da Lei de Incentivo. Tá bom, obrigado mais uma vez aos palestrantes aqui. Paula, quer... Não, eu queria, só para fechar essa questão da Simone. Simone, aqui na Atletas pelo Brasil, muitos ex-atletas hoje têm as suas próprias instituições.
esse seu problema é um problema de todos nós. Às vezes você fica 2, 3 meses sem conseguir dar continuidade no trabalho por conta disso, mas eu acho que é justamente essa deficiência de funcionários para analisar e tornar isso mais ágil. Então, assim, não é um problema só seu. Acho que é de todos nós e a gente espera que o Ministério também dê atenção a isso para que a gente possa... A maioria são projetos de continuidade que acabam sendo, às vezes, prejudicados por conta disso. Então, a angústia também é nossa. E obrigada pela oportunidade. Acho que foi muito rico. A gente acaba chegando a uma conclusão que tem muita gente boa por aí, né, e que a gente está no caminho certo e tem que seguir. É lento, né, porque a gente vem de muito tempo de vícios que vão ser difíceis de ser quebrados, de rupturas, talvez. Mas eu acho que é ter paciência e seguir em frente com os nossos princípios e a nossa filosofia. Doutor? Bom, eu também quero agradecer, finalizando aqui, só apenas com uma última reflexão, dizer que é muito importante que vocês, atletas, ex-atletas, participem do poder decisório no esporte. Isso é um instrumento de governança, dá muito mais legitimidade às entidades que administram o esporte serem dirigidas ou terem a participação direta. Nós vamos fazer questão disso. Aliás, não somos nós, é a própria lei e a legislação que vem por aí que vai exigir isso cada vez de forma mais forte. Dizer que vocês, que eu também os acompanhei, como eu disse no início, representam aquela parte do esporte que todo mundo gosta de se lembrar, né? Para mim, esporte, na minha cabeça, é jogo limpo, é algo saudável. Que a gente se orgulhe do esporte nacional, não apenas pelas medalhas, conquistas olímpicas, enfim, títulos internacionais, mas também pela gestão eficiente, pela ética, pela moralidade. Esse aspecto eu acho que a gente pode caminhar e se orgulhar também do esporte no Brasil. É isso. Muito obrigado. Obrigado por fazer disso uma história bonita, né? Para sua filha poder dizer que temos histórias bonitas também, né? Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Espero que tenham aproveitado.